espero que seja bastante proveitoso para todos nós, que tenhamos essa oportunidade de nós nos inspirarmos com a ajuda dos benfeitores amigos, como a página introdutória de preparação foi tão oportuna, não é? Nós reconhecemos que nunca estamos sozinhos. A gente sempre está amparado, assistido. E isso é uma bênção, porque a gente se sente bem à medida que nós vamos nos conectando com as forças superiores da vida. E isso é uma questão de decisão. O nosso tema desta noite, agradecendo o convite aos amigos dessa Casa Espírita abençoada, aos queridos amigos também da Federação Espírita da Flórida, o tema que vamos tratar é decisão, o momento de fazermos as melhores escolhas. E a gente vai, com a autorização da nossa coordenação, da direção dos trabalhos, contar com a participação de vocês. Então, vocês podem escrever, podem colocar aí as suas opiniões, né, os seus pareceres. À medida que a gente for tratando do assunto, vocês podem colocando aí as informações, se eventualmente tiver alguma, né, pergunta, como está sendo postada aí, algum comentário, vocês, por gentileza, podem ficar à vontade. À medida do possível, que eu conseguir ler aqui, porque estamos usando o celular. Aí fica um pouco menor em tudo no celular, mas a gente vai fazer aqui com o maior carinho, para que a gente possa estar atendendo, na medida do possível, a possibilidade dos esclarecimentos aqui sobre esse tema. Então, decisão. Será que nós já fomos convidados pela vida, em alguma circunstância, em algum momento da nossa existência, a tomarmos alguma decisão? Isso já aconteceu na vida de vocês? Não seria incomum a gente responder que sim, não é? Porque a nossa vida ela é feita de decisões. O tempo todo nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas, seguir algum caminho. E a gente sente um tanto quanto de dificuldade, porque na medida em que a gente acaba escolhendo um caminho ou uma opção, a gente praticamente exclui o outro caminho ou a outra opção. E para nós, às vezes, isso é muito doloroso, porque nós ficamos numa indecisão assim muito crucial, tremenda, e ficamos com dificuldades em decidir. Aquele médico brasileiro bastante conhecido, Drauzio Varela, ele disse que pior do que os sintomas, o pior do que as consequências de uma decisão errada, ou seja, da gente assumir as consequências, os efeitos de uma decisão que a gente possa ter tomado e essa decisão foi errada, a gente então tem que assumir como responsabilidade esses efeitos. Pior do que isso são os sintomas da indecisão. Então, eu já queria contar com a participação de vocês. Nós já vamos começar aquecendo logo no início. Por favor, vocês que estão acompanhando, muito agradecimento, muita gratidão pela companhia, pela presença carinhosa de vocês, essa presença valiosa. E vamos fazer um trabalho interativo, então vamos conversando. Eu queria lançar uma pergunta para vocês, por favor. Como é que se sente a pessoa indecisa? Como é que ela fica? Se vocês puderem, por favor, escrever aí, que seja numa palavra ou numa frase bem curta, por favor, já vai ser muito bem-vinda a participação espontânea, naturalmente, de quem quiser aí fazer a sua anotação. Como é que se sente a pessoa indecisa? A necessidade na vida de tomar decisão, de fazer escolhas, de decidir para onde a gente vai. Como é que a pessoa, não é? A Caroline já está dizendo aí, muito obrigado pela participação. A pessoa que fica indecisa, ela fica ansiosa. Um dos sintomas da indecisão é exatamente a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que nos dá assim um estado meio de como se nós não tivéssemos competência, não tivéssemos capacidade de poder resolver as coisas.
E aí nós vamos ficando ansiosos, porque dá a impressão de que o tempo está acabando e é muito para nós, e a gente fica, então, naquela, como a pessoa colocou aqui também, perdida, não é? Penso que também nos mantém paralisados. Exatamente, Jane. A gente fica paralisado, fica perdido. A pessoa que não decide, ela não sabe para onde vai, não é? Ela fica assim ao vento, o Tadeu está falando. E há aquele ditado popular que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer vento leva para qualquer lugar, né? Tanto faz. A pessoa fica de fato, Flávia, dividida. Ela se sente assim como que se por dentro perdida, partida, ela está dividida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe que decisão tomar, que caminho escolher e vai causando aquela ansiedade, porque o tempo vai passando e a gente precisa dar prosseguimento e nós ficamos paralisados. Essa indecisão faz com que a gente fique estagnado. É como se nós nos sentíssemos assim incapazes, impotentes. Não é? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É verdade, Raquel, qualquer caminho serve. E é por isso que a indecisão nos leva muitas vezes a ter assim, aquele sentimento ou uma certa percepção de que sempre alguém está mandando na nossa vida. Não sei se vocês já sentiram isso. A pessoa que é indecisa, como ela não sabe para onde vai, não é? Qualquer vento leva para qualquer lugar, ela fica assim, meio que à mercê. Ela fica como que se, né, a maré de quem poderá conduzir, porque ela própria não conduz a sua vida, ela não tem a condução da sua existência, porque é indecisa, porque ela não sabe para onde ir, que caminho tomar, não é? Não gosto de assumir, mas sou indecisa em muitas ocasiões. Márcia, muito obrigado por sua honestidade, sabe? É preferível a gente reconhecer uma condição nossa ou uma atitude, um comportamento que a gente em algum momento manifestou, sobretudo quando há uma necessidade de melhoria. Porque o primeiro ponto para a gente iniciar, então, a melhoria é reconhecer que nós ainda precisamos nos aperfeiçoar, que tem alguma coisa no nosso perfil, né, no nosso comportamento que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado. Então, nos reconhecermos, quando eu me reconheço, por exemplo, que sou uma pessoa indecisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar adequadamente para me sentir um tanto quanto mais seguro, porque a pessoa que vocês concordam? A pessoa indecisa, ela é uma pessoa insegura. Ela não tem a gestão, não é verdade, Tadeu? Ela não tem a gestão sobre a sua própria vida. Ela não consegue fazer aquele controle sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, né? Às vezes desesperados. Exatamente, porque a ansiedade leva a essa insegurança que leva ao desespero. A pessoa desesperada, ela pode. Esse estado, por exemplo, de indecisão, pode tanto a pessoa levá-la a ficar estagnada, ou seja, parada, como alguém colocou, e com razão, porque a pessoa se sente assim, incapaz de agir. É como se ela tivesse uma inércia tamanha na sua vida que ela não consegue dar um passo, ela não consegue ir para frente, não é? E quando a nossa indecisão implica a vida de um outro, olha toda a responsabilidade que a gente tem. Por outro lado, veja que também esse fato da gente estar indeciso pode levar a gente a tomar uma decisão precipitada, uma decisão corrida, assodada, impensada. Por isso que a decisão é todo um processo, não é apenas um momento. E mesmo porque, como foi colocado no questionamento, nós nunca estamos sozinhos na nossa existência. Nós sempre estamos acompanhados. Mesmo que agora possamos estar, digamos, no nosso lar, na nossa residência, sozinho aparentemente, nós estamos, no fundo, rodeados por companhias daqueles que nos são simpáticos, que de certa maneira a gente influencia e também pelos quais nós somos influenciados nesse processo de afinidade, de sintonia, de conexão que é estabelecida. Por isso que a gente tem que ter o pensamento firme, forte, o pensamento positivo elevado, para que nós atraiamos a simpatia daqueles que são bons.
daqueles que também estão querendo ajudar, tá certo? E que, numa situação dessa, mesmo que se aproximem de nós aqueles que ainda, digamos, necessitam de ajuda, porque isso é perfeitamente natural de acontecer, nós estejamos em condições de auxiliar. Porque também a nossa indecisão pode afetar a vida de muitas pessoas. Sobretudo quando nós somos líderes, né? Imagina um líder indeciso, nós somos aqueles provedores, nós somos, né, chefes de família, somos responsáveis pelos outros, né? Por exemplo, os nossos filhos até certa idade. Então, se a gente é indeciso, nós criamos uma certa problemática no transcurso da vida e a gente vai cada vez mais assim criando até empecilhos, obstáculos, parece que são intransponíveis e a gente não dá conta de superar. Então, vejamos, é preferível a gente tomar uma decisão, mesmo que ela seja equivocada, mas nós temos todos os elementos, por intermédio do Evangelho de Jesus, nos ensinos morais que nós temos, as virtudes que o Cristo nos estimula a vivenciar, e a claridade do bom senso e da fé raciocinada que o Espiritismo nos proporciona, nós vamos angariando gradativamente, aos poucos, as condições necessárias para nós tomarmos as melhores decisões. Então, não precisa ser uma coisa precipitada, sodada, desesperada. A gente tem que ir planejando. A decisão não se constitui apenas naquele instante. Embora você tenha um momento crucial em que poderia ser uma espécie de marco, não é isso? Ali quando você toma aquela decisão, mas ela já vem de um amadurecimento, vem de uma reflexão, vem de algo que já está acontecendo há algum tempo, que não se iniciou ali. Por isso que a gente não pode sair também, eu sou uma pessoa decidida. Aí eu saio fazendo tudo que dá, né, na minha cabeça, eu não reflito muito, eu não penso direito e vou fazendo, porque eu tenho que ser decidido mesmo, mas aí eu posso estar, inclusive, prejudicando a mim e prejudicando os outros, né? A Denise está aqui questionando como saber qual o momento certo de agir. Teríamos alguma luz para não se arrepender? Temos. Temos uma caminhada, Denise, muito assertiva que a gente pode realizar. O Evangelho de Jesus, o Espiritismo, nos ajudam muito na tomada de decisão, no uso adequado do nosso livre-arbítrio, porque nós temos liberdade. À medida que a gente vai evoluindo, também a nossa liberdade aumenta, não é? Para poder fazer escolhas. Aí como é que eu vou saber qual é a escolha certa ou errada? Eu vou consultar a minha própria consciência. É um processo de maturidade, porque tomar decisões, de fato, como a Diana está falando, nos faz crescer. A gente cresce, amadurece com as tomadas de decisão. E nós temos escrita na nossa consciência, e a gente coloca a mão no coração e aqui, né, na nossa mente, digamos assim, no nosso cérebro, porque a consciência é essa capacidade que a gente tem de registrar a presença de Deus dentro de nós. E isso diz respeito tanto ao aspecto cognitivo, né, da compreensão do entendimento, mas muito mais do sentimento, como nos fala Leon Denis, na terceira parte do livro O Problema do Ser Destinador, quando fala das potências da alma. Não é? Então, a consciência é uma potência da alma. E é nessa consciência, a nossa consciência, que Deus escreveu as suas próprias leis. Então, onde é que está escrita ou estão escritas as leis de Deus? Exatamente na nossa consciência. E por que que isso está ali? Para que a gente possa distinguir o certo do errado, a gente fazer as melhores escolhas. Nós temos condições disso. E é fundamental, sim, Marcos, a fé. A fé é a coragem de nós decidirmos e de nós agirmos. A fé é ação, porque a fé sem obras ela é morta, não é? Então a fé vai nos trazer essa esperança, vai nos dar essa lucidez. A indecisão vem sempre de um pobre de espírito ou pode vir também de um espírito com responsabilidade? Olha, Tadeu, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, registrado por Mateus no capítulo 5, as chamadas bem-aventuranças que iniciam o Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito, nessa expressão simbólica, quando a gente tira, não é, do texto contexto, da letra que mata o espírito que vivifica, e dessa expressão o seu significado, interpretando para poder entendê-lo,
pobre de espírito seria aquele humilde. Por isso, a virtude por excelência é a humildade, e a esses é que pertence o reino dos céus. Mas eu entendo o que você está dizendo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, que ainda não tem um conhecimento, a pessoa que não tem o devido preparo, né? Claro que a ignorância, a falta de preparo, a falta de condições pode nos levar à indecisão. Por isso que a gente vai ver quais são os passos aqui que nos dão a base para a decisão. E, evidentemente, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos ampliando a nossa liberdade e, consequentemente, Tadeu, a responsabilidade. Então, nós somos responsáveis, evidentemente, pelo que nós estamos decidindo e pelas consequências da nossa decisão. Somos livres nas escolhas, mas também somos reféns das consequências. O ditado, né, Luciana, diz o seguinte, exatamente isso, que nós somos, assim, livres na hora de plantar, não é? Mas nós somos, na hora da semeadura a gente é livre, mas na hora da colheita nós somos escravos. O que quer dizer isso? Não é que a gente esteja condenado, evidentemente, mas é que nós temos que assumir a responsabilidade. A assunção da responsabilidade não é uma coisa ruim, denota maturidade espiritual. E é preciso que a gente seja responsável, porque é assim que a gente vai crescer, não é? Se nós formos irresponsáveis, inconsequentes, nós não tomamos decisão porque temos medo, né? Que é um fator da indecisão, é um medo também, que gera essa insegurança toda, não é? Mas a gente não vai crescer, não vai se desenvolver. E o que tem de certo na vida é o crescimento, é o desenvolvimento, é a evolução. E isso se dá pelas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa caminhada. Então, queria aqui compartilhar com vocês que o fato de nós ficarmos indecisos pode levar, inclusive, a gente a adoecer. Muitas pessoas ficam, né, ansiosas, ficam assim no estado emocional abalado por conta dessa indecisão. Ela não sabe para que caminho seguir. Essa indefinição de escolha faz com que a pessoa tenha esses sentimentos ansiosos. Ela vai ficando ansiosa porque, né, as coisas vão acontecendo ao redor dela, as pessoas vão tocando a sua vida, né, tem os problemas para resolver, os desafios para superar, tem as pessoas que estão sob a sua alçada, que, de certa maneira, no regime de interdependência, precisam da sua atuação, e, de repente, a pessoa está ali com aqueles sentimentos ansiosos e ela não consegue decidir. E também os pensamentos ficam confusos. Quando a gente está indeciso, é uma confusão mental. A gente não sabe mesmo, aquela confusão parece uma desorganização tremenda. É importante o conhecimento para nos apoiar nas boas escolhas, Patrícia, exatamente, não é? Então a gente vai vendo assim que a pessoa que ela é indecisa, ela tende a ter um certo pessimismo, uma visão negativa da vida, porque ela só vê problema, ela não vê as soluções. Então vai levar assim a uma espécie de lamentação, a pessoa começa a reclamar, não é? E a gente aprende com Joana de Ângeles, a psicóloga da espiritualidade. Reclamar é perder tempo. Quem reclama perde tempo. Ah, mas já perdeu tempo, né? Então não cabe a gente ficar reclamando. A gente tem que agradecer, por mais que venha o sofrimento, a dor, sempre uma oportunidade, não é? E a gente tem que aproveitar esses momentos. E aí, o cuidado também, né, diante desse lamento, dessas lamúrias, para a gente também não entrar num estado de autodepreciação, né, de baixa autoestima, de que a gente se sente impotente, incapaz, se sente um coitadinho, eu não dou conta, eu sou cheio de problemas mesmo, tá vendo? Olha, eu não tenho jeito, não tem solução. Não. Tome cuidado, porque o pensamento negativo, ele vai gerar também a energia negativa. Isso vai nos atrair coisas que não são boas. Por isso que a gente tem que ter o nosso psiquismo trabalhado para o bem. Porque aquele pensamento vai gerar, né, atrair energias negativas e pode levar a gente, inclusive, à enfermidade. Seja uma enfermidade psíquica, emocional, até física, orgânica, não é? Espiritual. A gente tem que cuidar para que, né, às vezes a pessoa, por exemplo, indecisa, que fica ansiosa, ela fica insegura. Não sei se já aconteceu com você, às vezes tem dor de cabeça, né, tem problemas gástricos, né, tem problemas estomacais, intestinais, problemas de coluna, porque cada um vai ser afetado aí na sua fragilidade, né, numa espécie de comorbidade que a pessoa já vem, aí quando vem um fator, né, que vai agregar ali, né, uma incidência, aí a pessoa logo vai sentir, não é? Por isso que nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância. Então,
Veja que coisa interessante, que a capacidade de decisão não é mais difícil do que lidar com os sintomas da indecisão. Veja, a gente fica assim, nossa, sou indeciso, eu não sei para que vou, mas lidar com esses sintomas da indecisão, como a gente está elencando aqui alguns, é até muito mais, digamos, problemático, mais complexo do que a gente assumir a responsabilidade sobre a decisão que nós vamos tomar, não é? Então a gente tem que ponderar sobre isso. Olha, eu estou sofrendo tanto com a indecisão, nossa, porque eu não sei, eu corro um certo risco, eu tenho medo, né? De repente eu vou tomar uma decisão errada e as consequências vão ser muito difíceis, então eu fico indeciso, né? Eu não ajo, eu fico ali estagnado, né? Eu fico pensativo, fico ali tudo, mas eu está muito confuso, né? Estou com meus sentimentos atabalhoados, meus pensamentos confusos, e aí eu não decido. Mas eu sofro com isso. Um dos sintomas muito grandes assim da indecisão é o sofrimento. A pessoa sofre muito, né? E ela, às vezes, ela pensa em tantas coisas ao mesmo tempo e às vezes quer abranger o mundo inteiro como se fosse, né? No caso da personalidade masculina, um super-homem, na feminina, uma mulher maravilha, e de repente a gente não é nem super-homem nem mulher maravilha. Nós somos seres humanos frágeis e precisamos nos preparar, sim, para tomar as melhores decisões. Então, olha, a história do ser humano, na sua trajetória evolutiva, ela vem sendo feita de decisões. Essas trajetórias, né, dos seres humanos, na nossa caminhada, ela é constituída de decisões, de tomada de decisão. Agora a gente fica assim pensando, esse processo, veja, é um processo. Um processo porque não é a coisa que acontece assim da noite para o dia, nem do dia para a noite. Eu vou tomar uma decisão, eu tomo. Eu posso estar sendo inconsequente, porque a decisão, você pode ter, como a gente falou, o momento sim da decisão, que é um marco, mas aquilo já vem de um processo de maturação, de pensamento, de reflexão, de ponderação, de observação, para que se tome de fato a melhor decisão. Então a gente vê aqui, não é? O processo de tomada de decisão não ocorre sozinho. Não é uma coisa estanque, isolada. A decisão requer habilidade de analisar. Então, nós precisamos analisar. O que a gente analisa? Informação. Então, para a tomada de decisão, nós precisamos ter informação, porque a informação nos dá segurança. Eu tenho dificuldades em decidir quando não tenho informações, ou quando as informações não são suficientes. Quando eu, então, não estou seguro, porque, olha, eu não tenho a base para a tomada de decisão. Eu não tenho elementos para analisar. Então, é preciso analisar esta informação. Se eu tenho informação, eu analiso. Aí vai ficar um pouco mais fácil a minha tomada de decisão. Mas isso não basta. E é preciso também que eu levante outras informações, que eu busque dados, elementos que vão me dar, por exemplo, um embasamento para que a minha decisão seja, se não for a melhor, pelo menos foi aquela mais adequada, foi a que foi possível ser tomada. Porque diante dos elementos, dos dados, das informações que eu analisei, e ainda eu processo as informações para interpretar o seu significado, levando ao nível do conhecimento, aí eu faço a avaliação. Porque se eu analiso a informação, o conhecimento eu avalio. Porque o conhecimento é a interpretação da informação. A informação, ela é o significado. Quando eu tenho alguns elementos, né, informativos, dados, por exemplo, né, que se convertem em informação porque tem um significado, eu tenho essas informações, fica mais fácil eu decidir. Agora, eu vou analisar essas informações. E quando eu passo para o nível do conhecimento, que na pirâmide da informação é um passo além, para além da informação vem um conhecimento, se a informação eu analiso, no conhecimento eu avalio. Porque aí a avaliação já envolve outros elementos, né? Porque eu vou preparando uma tomada de decisão que virá depois no outro ponto dessa pirâmide informacional, que é a inteligência. Eu vou usar da minha inteligência, do meu bom senso, da minha fé raciocinada para poder fazer a melhor escolha, né? Escolher o melhor caminho, tomar a melhor decisão. Então, a gente tem que fazer esta avaliação adequada para que chegue o momento da resolução. E aí nós temos aqui alguns passos
que a gente chamaria de algumas etapas, que eu queria enumerar enquanto vocês vão participando, por favor, sobre essa temática que a gente está conversando. Veja, como é que a gente pode desenvolver e ampliar a nossa capacidade de decisão? Como é que o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, pode nos ajudar com isso? A gente já falou da consciência, que é um elemento fundamental, é o principal. O autoconhecimento, né, que nos leva ao entendimento de nós mesmos, do reconhecimento das nossas potencialidades e fraquezas, de nós realmente nos sentirmos como filhos de Deus, como criaturas desse Criador que jamais nos abandona. Tudo isso são elementos que vão nos dando a segurança para a melhor tomada de decisão. Então, quais seriam essas etapas para a gente ampliar a nossa capacidade de decidir? A primeira etapa é o conhecimento da situação. Veja, se a gente tem que tomar uma decisão, evidentemente existe uma situação. Nós estamos diante de algo que está acontecendo ou vem acontecendo, não é? Circunstâncias, não é isso? Ocorrências, ocasiões, enfim, já existe um certo contexto. Então, a gente precisa conhecer essa situação. Como é que eu vou poder tomar uma decisão se eu nem conheço a situação? Eu nem sei do que se trata. Eu não estou com as informações adequadas. Eu não vou ter elementos para poder decidir. E essa é a primeira etapa. Então, identificar qual é a situação ou o problema a ser resolvido. Muitas vezes a gente não consegue nem identificar. E aí a gente não sabe nem para onde vai. Gera tanta confusão porque a gente não entendeu. Então, procurar realmente identificar qual é a situação que nós estamos enfrentando. Qual é o problema que precisa ser resolvido? Esse é o primeiro passo. Fazer um levantamento sobre também onde e quando acontece, por que está acontecendo aquilo, quando é que aconteceu. Verificar as pessoas que estão envolvidas, né? O que antes pode ter dado origem ao que está acontecendo agora, a situação que se fez e o que pode ser, digamos, decorrente de tudo isso que está sendo vivido. Veja que nós estamos no primeira etapa da decisão, que é o conhecimento da situação. E aí, com isso, nós vamos refletir se esse acontecimento, por um acaso, já ocorreu anteriormente. Por que é importante a gente identificar? Por causa da experiência. O Espiritismo nos ensina isso. A gente vai aprendendo também, não é com os nossos erros. Não é que a gente precisa errar para aprender, mas o erro tem que nos levar para um caminho do aprendizado, assim como o sofrimento. Do sofrimento a gente tem que tirar a lição, da dor tirar a lição, porque senão a gente não aprende, não é? Então, verificar ali se isso já aconteceu anteriormente, porque já vai ser uma base para nós. Ó, eu não preciso ficar fazendo uma tempestade aqui, né, num copo d'água, porque eu já passei por essa situação. Ou alguma coisa que me faz recorrer, não é, rememora, e aí eu posso decidir com mais consciência. A primeira etapa, então, vocês anotaram aí? Qual que é mesmo? É o conhecimento da situação. Como é importante conhecer, não é? E a gente não se limitar apenas a uma visão circunscrita, limitada. O Espiritismo amplia a nossa visão. A gente vê o antes, né? Inclusive da própria existência física, e o depois. Há coisas que a gente não tem como resolver de imediato, não. Então tem que também ter um pouquinho de cautela. O segundo passo é, depois desse conhecimento da situação, é a autoavaliação. A avaliação de nós mesmos. Aí nós vamos verificar se nós já lidamos com um tipo de acontecimento assim, né, do que nós estamos vivenciando agora. Isso já aconteceu? Aconteceu, foi perto de nós, foi na família, né? Foi o quê? Foi comigo mesmo? Ah, só olha, aconteceu lá, né, como a Luciana está destacando. Ali naquela circunstância a gente andou errando de uma maneira ali que, enfim, nós agora vamos corrigir. Porque naquela experiência, hoje eu estava mesmo com uma reunião de equipe de trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, e eu dizendo, olha, em tal ponto, eu estou olhando para cada um de vocês e assumindo a responsabilidade que me cabe. Cada um de nós é responsável aqui. Naquele quesito, nós tomamos uma decisão que não foi a mais acertada. E agora nós temos, mercê da misericórdia divina, a oportunidade de estar aqui conversando, porque vem novamente a oportunidade de decidir para a gente melhorar. Nós estamos sempre nessa busca da melhoria. Então, verifique se já lidou com o acontecimento e como foi que nós agimos. Como é que a gente agiu naquele acontecimento? Essa é a autoavaliação, uma percepção de nós mesmos.
avaliar como nós nos sentimos. Como é que a gente se sentiu naquela, né? O que nós pensamos também sobre nós mesmos quando a gente tentou resolver? Uma forma da gente buscar esse conhecimento. Como é que eu me senti, como é que eu pensei, né? Aí vem, de fato, a Neides, né? A Neides, a necessidade, né, de nós sermos serenos a fim de chegar ao conhecimento. A necessidade. O conhecimento, ele não é algo que a gente conquista assim gratuitamente. A conquista própria não é gratuita, né? É uma busca. Então vem pelo mérito. Por isso que a gente tem que ter serenidade para não querer abarcar tudo de uma vez só, né, Neudes? Porque senão a gente não vai dar conta. Então vamos passo a passo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então essa autoavaliação é para a gente se reconhecer. Como é que nós estamos? Como é que nós sentimos? Né? Como é que nós emocionalmente agimos? O que nós pensamos diante de tudo que estava acontecendo? Então, veja, na primeira etapa, eu conheço a situação, conhecimento da situação. Na segunda etapa, eu faço uma autoavaliação de como foi, não é? O meu pensamento, o meu sentimento, o meu comportamento, a minha atitude, quando da ocorrência anterior, se já teve alguma ocorrência anterior, tá certo? O terceiro passo é a avaliação da situação. Veja que no primeiro eu conheço a situação, não estou avaliando, eu estou conhecendo apenas. Agora, no terceiro passo, depois de eu fazer uma autoavaliação do meu possível comportamento diante da situação, eu vou agora avaliar a situação. Para avaliar essa situação, eu vou levantar os aspectos que sejam positivos e negativos, aí sim, de como nós agimos ou nos comportamos, de como foi a situação, como é que os outros agiram e se comportaram, como é que foi todo o contexto, o ambiente. Então, levantar tudo que foi de positivo e negativo naquela experiência vivenciada no contexto anterior. Verificar o que faltou, então, nas nossas ações para que os resultados não fossem alcançados ou não fossem aqueles melhores, né, que a gente pretendia. E aí, essa é uma avaliação da própria situação em que nós somos agentes. Veja, meus amigos, nós não somos espectadores da realidade. Nós somos agentes da mudança e somos corresponsáveis, naturalmente, pelo que nós estamos fazendo e pelo que nós estamos deixando de fazer. Porque quando a gente deixa de fazer alguma coisa, o que acontece? Abre-se um espaço e nós somos corresponsáveis diante disso, né? Por isso que a gente tem que ter essa coragem de decidir. Então, avaliar a situação. E a quarta etapa veja, a gente já conheceu a situação, já fez uma autoavaliação assim de nós em termos de pensamento e de emoção, e nós diríamos naturalmente até de como nós nos comportamos, né, moral e espiritualmente, e aí a gente vai e faz essa avaliação da situação em si, não é, de tudo o que ela gerou que pode ter nos acarretado como oportunidade de aprendizado. E a quarta etapa é o estabelecimento de meta ou de metas, objetivos a serem alcançados. A gente pode colocar diante de tudo aquilo que está acontecendo, da situação que nos é posta, para eu tomar uma decisão, eu tenho que saber para onde eu vou. Para eu escolher, eu tenho que estar de fato com as informações necessárias para serem analisadas, com conhecimento suficiente para poder avaliar e aí sim, com a inteligência, poder decidir. Não é? No momento da resolução, eu já passei pela informação, pelo conhecimento e uso a minha inteligência para fazer a melhor escolha, evidentemente, porque aí eu já avaliei, né, eu conheci a situação, já me autoavaliei, já avaliei a situação, agora eu vou estabelecer meta. Onde é que eu quero chegar? Não é? Qual o meu objetivo? Então, definir uma meta alcançável. Veja, a gente também não vai colocar algo, né? A própria definição de meta, quando a gente estuda, né, administração, gestão, a meta é algo que você consegue estabelecer, evidentemente, como alcançável, né, num período que você consegue mensurar e consegue depois prestar contas daquilo, né? Olha só, a Rosana está dizendo, tentarei seguir esses passos buscando a clareza de avaliação, exatamente. E nós estamos aqui já chegando na metade da decisão. Calma que tem mais passos. Então, essa etapa aqui de estabelecer meta objetivo é fundamental, não é? Algo que seja justo, alcançável, que a gente tenha condições de realizar. Isso é fundamental. Aliás, na nossa vida, o tempo todo, nós precisamos estabelecer planejamentos, definir ações para o atingimento de objetivos. Então, a gente cria projetos, né, cria planos,
faz assim toda a organização da nossa existência, da nossa vida, para a gente poder chegar em algum lugar. Então a gente tem um objetivo, seja espiritual, né, seja material, um objetivo pessoal, familiar, não é isso? Social, profissional, está tudo no contexto das facetas da nossa vida. E aí a gente então tem que estabelecer essas metas. O que é que eu posso alcançar até tal tempo? Faz um planejamento, né? É alcançável, é realizável, e aí você vai se sentir com uma visão mais clara. Por isso que é importante a gente ter uma agenda, seja eletrônica, né, ou física, para poder anotando as coisas que nós vamos fazer cada dia e os compromissos, né, em todas as facetas da nossa vida, seja pessoal, né, seja profissional, social, familiar, né, e aí espiritual também. Meta ainda tem que ter a data a ser cumprida, exatamente, a Patrícia está dizendo. É porque a gente tem que ter um prazo, né, de execução. A gente vai atingir aquela meta, aquele objetivo. Nós vamos cumprir, quer dizer, cumprir aquelas ações ou atividades que levam ao atingimento daquele objetivo, daquela meta, que a meta é o atingir o objetivo num prazo determinado. Em que, até que tempo? Não é? Até para que a gente não entre, né, meus amigos queridos do coração, não entre em desespero, porque senão imagina, a gente começa a entrar num desespero, entra a ansiedade, bate a insegurança, vem o medo, a gente não dá conta, não é? Porque não estamos seguindo os passos adequadamente. Então temos que estabelecer metas mesmo, né, que tenhamos como alcançar, fazer planos não muito longos. Aí a Luciana, a gente pode ter, Luciana, por exemplo, um planejamento de existência que seja a longo prazo, né? Que pode percorrer os anos como um objetivo mais distante, mas que a gente vai alcançando através de outros objetivos que são mais específicos, né? Definindo metas que são alcançáveis até para a gente se sentir estimulado, né? Porque senão a gente coloca um objetivo tão grande assim, impossível de realizar, e não tem como. A gente precisa colocar, de fato, o que nós damos conta, reconhecendo que Deus jamais coloca cargas pesadas em ombros fracos. Então, se a prova vem, meus amigos, é porque a gente tem condições de vencê-la, não é? Então, essa quarta etapa de estabelecimento de objetivos é fundamental para a gente poder tomar a decisão, não é? E a quinta etapa é analisar as alternativas. Veja, agora que eu estou aqui diante da situação, né, eu já coloco um objetivo a alcançar, uma meta, né, que tem um certo prazo ali. Ó, o que eu tenho de alternativa? Não é? Verificar as alternativas para lidar com a situação. Eu estou vivendo a situação e eu preciso tomar uma decisão. E eu sei onde eu quero chegar. Agora, eu preciso avaliar quais são as alternativas que estão disponíveis para eu poder fazer as melhores escolhas. Marcos de Araújo, exatamente, ser realista. Eu não posso estar com a cabeça na nuvem, né? Eu posso estar até com a cabeça erguida. Claro, sempre a cabeça erguida, mas os pés no chão. Eu não posso estar andando, voando, achando que eu já dou conta de, né? De repente, estar pensando em coisas que a gente não tem condições ainda de realizar. Então, vamos também passo a passo. Então, analisar calmamente. Alguém falou em serenidade, né, para a gente atingir os objetivos, para poder ser, né, tomar uma decisão acertada. Exatamente. Então, analisar calmamente cada uma das alternativas e avaliar as vantagens e desvantagens, o custo e benefício que cada uma dessas alternativas apresenta, para a gente não ser assodado, precipitado, para não fazer as coisas impensadas, né? E aí nós vamos escolher, veja, escolher a alternativa que vai parecer para nós a mais vantajosa, aquela que é mais, digamos assim, assertiva, que é a que vai levar ao melhor resultado. Então, de posse dessas alternativas, eu vou fazer uma análise muito calma, né, muito calmamente, eu vou avaliar e aí eu vou poder escolher uma dessas alternativas, pelo menos uma delas, né? Aí nós vamos fazer o quê? Né? Verificar os recursos pessoais, materiais que nós temos como condições de desenvolver aquela alternativa que nós estamos escolhendo. Será que eu vou dar conta de seguir aquele caminho? Eu tenho estrutura, eu tenho infraestrutura para isso, né? Eu tenho a minha mentalidade que está com a minha cabeça em dia, eu estou com meus conhecimentos, eu estou realmente preparado? Se não, eu posso ir me preparando, porque se eu faço a escolha, eu também tenho que ter a ciência de que eu vou conseguir realizar. Às vezes eu não tenho todos os elementos, então eu tomo uma decisão que seja, digamos, aquela que vai me ser possível. Poderia tomar uma outra que vai ser mais ampla, mas eu aguardo o tempo, né? Estar em paz com a escolha, está falando Marcos. Porque se a gente não se sentir bem, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o bem-estar, gente, é uma conquista íntima
que todos nós temos direito de lograr, de realizar. Sentir-se bem, sentir-se integrado com a vida, com as pessoas, com Deus nosso Pai, reconhecer qual é o papel que a gente tem aqui na vida, na existência, é importantíssimo, então, para a gente poder tomar as melhores decisões. A Vera Lúcia está dizendo nunca esquecer em todas as etapas de orar e meditar para não se perder no caminho. Exatamente. Aí até colocaria, Vera Lúcia, o seguinte, como diz Marcos no capítulo 13, versículo 33. Eu gosto de citar, está lá no sermão profético. Nesses tempos de pandemia, de provação coletiva mundial que a gente está vivendo, é muito oportuno, muito atual. Né? Então diz assim, olhai, vigiai e orai. Então, para a gente tomar uma decisão acertada, primeiro precisa olhar. Olhar é esse olhar aí que você vai reconhecer a situação. Olha a primeira etapa aqui, não é? Conhecimento da situação. Então, esse reconhecimento, que a gente vai partir também para a avaliação da própria situação. Então, olhar, perceber como é que está a realidade, o que está acontecendo, qual é a situação, as contingências, né? A conjuntura, enfim. Esse olhar é importantíssimo, até para a gente poder fazer uma leitura adequada do que está acontecendo. Depois, o vigiai é muito interessante, porque essa atenção aqui de uma autoavaliação. E a gente vai para dentro de nós mesmos, também definindo metas, objetivos, para a gente poder alcançar. Analisar essas alternativas que a gente tem à disposição. A vigilância nos coloca atentos para a gente poder fazer as melhores escolhas. A Carolina está dizendo, é com a oração e boa vibração para tentar ganhar uma ajuda da espiritualidade, nos intuindo a uma decisão mais assertiva? Ah, sim. Então, quer dizer, seria pela oração e pela boa vibração que a gente vai conquistar, né, essa proteção para poder tomar uma decisão mais assertiva. Com certeza. Esse caminho do olhar para perceber a realidade ao nosso entorno, do vigiar, que é um foco que a gente tem, atenção no que nós vamos fazer, quais as escolhas que nós estamos tomando, né, os objetivos definidos, a avaliação de tudo para poder escolher as alternativas e seguir em frente, e a oração que nos permite essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade, o bom senso que vem, porque também a oração nos dá, como a fé, a lucidez. A gente começa a enxergar de maneira mais clara, porque a gente está conversando com Deus na oração, está conversando com os amigos espirituais, tudo fica mais claro. Veja que a oração não é um ato de desespero, não, é um pedido de socorro, mas não é um ato de desespero. Que a gente até para orar tem que ter dignidade, né? No sentido assim, vamos ter um pouco, né, de a gente se abre para receber ajuda, não é? Então isso vai facilitar muito, porque vai nos trazer uma paz que vai facilitar a nossa decisão. E veja, os amigos espirituais vão nos ajudar. Eles não vão tomar a decisão por nós, não. A decisão é nossa, não é? Então, por isso, a gente avaliar tudo, e tudo assim, como é que a gente está se sentindo, como é que a gente está pensando, para poder avaliar, analisar essas circunstâncias, né? E a gente poder exatamente fazer a melhor escolha das alternativas. Maravilha, Andréia diz, a oração sempre. André Luiz diz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, é importante. A oração faz com que a nossa própria vibração melhore, porque a gente eleva o nível, a gente se aproxima de Deus, e a gente está conversando com Deus, está se comunicando com Ele. Por isso, é esse processo da reforma íntima. Olha só, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce lá do coração da vida para a vida do coração. Então, desce de Deus para nós, né? Temos que saber orar para ter a paz na alma. Exatamente, a oração é fundamental. E aí nós vamos para o sexto passo dessa tomada de decisão que se chama decisão. É o momento de decidir. Então veja como é interessante. Antes de decidir, nós fizemos, né? Tomamos conhecimento da situação, nós nos autoavaliamos, nós avaliamos a situação, nós estabelecemos meta, objetivo, nós analisamos as alternativas, então, que surgiram para poder fazer uma escolha, aí nós vamos decidir. É o momento da decisão, mas passou por essas 5 etapas anteriores. Aí a gente vai, então, avaliar, né, diante do contexto que a gente tem, e vamos tomar a decisão. Esse momento de resolução é fundamental, porque se nós temos uma avaliação que é negativa de tudo que passou,
a gente pode tomar uma decisão no sentido diferente das experiências que nós já tivemos. Porque essas experiências no aprendizado pelo erro vão nos ensinar que a gente deve seguir outros caminhos. Mas, se foram, digamos, caminhos corretos, que a gente reforce, né? Que a gente possa repetir. É a questão 919A de O Livro dos Espíritos, não é? Quando Santo Agostinho passa uma verdadeira receita, que é todo um processo de como a gente pode se autoconhecer. É exatamente pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo e pelo amor a nós mesmos. Diz um ditado assim conhecido de todos nós, que ele é bem público, digamos. E a gente procurou Deus, não encontrou. Procuramos a nós mesmos e nós não nos achamos. Procuramos o próximo e encontramos os três. Porque o próximo, no dizer de Emmanuel e de André Luiz, é o nosso caminho para Deus. A nossa ponte para Deus é por intermédio do nosso próximo. Por isso que a decisão é fundamental. A decisão melhor é aquela que beneficia mais. Mais as pessoas, mais a família, mais a nós mesmos, não é? Qual o livro em questão que estão essas alternativas? A Neude está perguntando. Isso está num livro chamado Atitude, o que ninguém pode fazer por mim. É um livro da psicóloga Mônica Domingues e com uma coautoria de nossa parte. Provavelmente está esgotado, tá certo? Depois a gente vai ver até se reedita, porque a gente pegou a palavra atitude fazendo um acróstico, e cada capítulo de um livro é um significado das palavras que iniciam atitude. Então, atitude é ação, atitude é tempo, atitude é inteligência, e aí a gente vai colocando. E um dos pontos é a decisão. Por isso, a decisão, momento de fazer as melhores escolhas, é uma questão de atitude assertiva na nossa vida para que a gente possa ser feliz. E aí, então, a gente vai tomar essa decisão. A gente tem aqui no livro que é O Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, Emmanuel, não é? E está coletado aqui no Evangelho por Emmanuel, que é os comentários do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, versículo 10, quando diz assim: pois todo aquele que pede recebe e aquele que busca encontra. Lembra lá da expressão? Né? Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Qual que é o outro mesmo? Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Qual que é o outro, gente? Quem pode ajudar aí? Buscar e buscar e... Vocês vão escrever ou vou ter que dizer, por favor? Alguém escreve aqui, eu não vou dizer não. Então, aqui está nesse trecho, que é exatamente o Lucas 11, 10, que fala do acharemos sempre. E aí, quando já vai concluindo a lição, buscar e o que mesmo, gente? Alguém escreveu aí, eu não pude ler ainda. Ou foi impressão minha? E achareis, Tânia, muito obrigado. Olha aí. Buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Buscar e achareis. Olha que lindo, né? Então, a gente vê, acharemos sempre, porque a vida sempre vai nos dar a oportunidade, né, da gente encontrar para essa decisão que a gente vai tomar. E sabe qual é o último passo da decisão? Que tem o sétimo passo, a sétima etapa, é a ação. Porque não adianta a gente decidir e não agir. Confere? Ah, estou com a minha vida cheia de decisões, tomei um monte de decisões, eu estou resolvendo o tempo todo, não estou fazendo nada. Então, meu amigo, você só está na teoria. É preciso entrar na prática. Nada acontece até que algo se mova, é preciso agir, não é? Então, a ação é a meta que foi estabelecida, o objetivo que foi assim visado, ele precisa ser alcançado. E aí nós vamos, então, escolher a alternativa que ficou definida, que vai facilitar as alternativas, para a gente poder enfrentar, não é? Os desafios e superando, para a gente poder encontrar os resultados que nós estamos buscando. E aí a gente vai agindo com atenção, a vigilância é extremamente importante. A vigilância. E também a gente se reconhecer capaz. Nós somos capazes de sempre fazer alguma coisa. Por isso que aqui diz com toda clareza Emmanuel que nós acharemos sempre.
A vida, queridos amigos e irmãos do coração, jamais nos deixará sem respostas. A gente sempre terá respostas. Pode até não ser aquelas que a gente gostaria, que a gente está esperando, mas certamente serão as respostas mais adequadas às nossas necessidades. Portanto, é importante a gente ter a ciência para chegar à consciência de que nós acharemos sempre. E tem até um ditado, que é uma filosofia, que diz o seguinte: aquele que acha, quando encontra, não entende. Isso eu vi escrito assim no estabelecimento, achei muito curioso. Aquele que acha, quando encontra, não entende. Então, para além do achismo, não é? A gente precisa trabalhar o autoencontro, o encontro das soluções. E nós vamos, então, encontrar sempre nesse sentido. Acharemos que nós estamos procurando, né? Então, ele diz assim: a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, né? Quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Exatamente, Carolina. Não é? A gente não sabe nem valorizar. Aí Emmanuel recomenda para nós encontrarmos o bem, que é o que nós desejamos. Quem é que não deseja o bem? Quem não quer encontrar o bem? Só se for uma pessoa ainda, né, que sequer despertou para a consciência no sentido de reconhecer a sua finalidade na vida. A gente sabe que tem muita gente que ainda anda adormecida, 2/3 da humanidade não despertou para as realidades maiores da vida, mas nós não estamos buscando, não é que ele esteja melhor, não, nós temos uma responsabilidade aí pelo conhecimento que já temos, que é a doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec, trazida pelos amigos espirituais, exatamente já vai nos alertando, sobretudo quanto ao trabalho da nossa própria reforma íntima, da nossa melhoria, que é o final, né, o objetivo maior da doutrina espírita. Então, a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. É o momento da gente buscar o bem. E Marco Prisco, pela psicografia do apóstolo do bem, também de Valdo Pereira Franco, tem um livro muito interessante que se chama Momento de Decisão. E ele diz: Deus é criador. Você, porém, pode colaborar na obra divina na condição de co-criador. Então, Deus é o criador de fato, mas nós todos podemos colaborar com Deus, como está lá na questão 132, qual o objetivo da encarnação, lá no Livro dos Espíritos. Então, um dos objetivos, que é o principal, seria a nossa colaboração como co-criadores na obra divina. Se Deus é criador, nós podemos ser co-criadores. Então, buscar sempre o bem, é preciso buscar o bem todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, nós estamos num campo de lutas chocantes, né? A caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito. Quem está procurando mal parece que vai ter o êxito logo de cara, pela preponderância do mal ainda entre as criaturas. Aqui na Terra, um mundo de expiação e provas por hora, é o predomínio do mal, mas nós já estamos numa transição, né? A pesca do bem não é tão fácil, no entanto. Pescar o bem, olha, leva tempo, é difícil, tem enfrentamentos, a gente tem que ter muito boa vontade, vencer a inércia, não é? Vencer o medo, vencer a indecisão, enfim, nós precisamos decidir. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. O bem é valor eterno, divino, porque vem de Deus e sempre existiu e sempre existirá. O mal é passageiro, ele só existe quando a gente está alimentando. Depois para de alimentar e deixa de existir. Não vamos ficar iludidos aí que o mal vai nos trazer grandes coisas, vai trazer nada, só vai trazer dor e sofrimento. Né? O mal acaba sendo alimentado e alimentando aquele que está, né, alimentando nesse processo todo, vivendo nessa ambiência, nesse ecossistema, mas vai trazendo todos os engodos, enganos, né? A pessoa vai se iludindo, vai perdendo assim a realidade realmente. Por isso o bem, ele é o nosso caminho, a evolução, o amor. Então encerra Emmanuel dizendo: é indispensável, pois, muita vigilância na decisão. Tenhamos a vigilância, meus irmãos, na decisão de buscarmos alguma coisa, porque o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que nós procuramos. Então, que sejamos sim decididos, mas que decidamos pelo bem, porque nós vamos encontrar o bem. Que as nossas decisões sejam as melhores, para a construção do mundo melhor, de fato, que começa com a nossa própria melhoria. Isso é fundamental. E a gente já está aqui encerrando praticamente as nossas palavras, para dizer nas palavras de Marco Prisco, na psicografia de Divaldo, que Deus é Pai. De fato, né? Deus é nosso Pai. Mas, ele diz assim: você, todavia,
pode tornar-se genitor triunfante usando o corpo ou contribuindo especialmente pelo Espírito em prol de todos, não é? Se Deus é Pai, nós também podemos ser aqueles pais que sejam consanguíneos ou pais do coração, sempre podemos orientar, né, as pessoas. E ele diz que Deus é infinito. E você, nós, sem embargo, podemos também na nossa finita posição, colaborar em prol da glória da vida nos corações em transe de dor. Sempre podemos fazer alguma coisa. Deus é amor. Nós, no entretanto, podemos desdobrar os sentimentos e repartir as fortunas da bondade que nós carregamos entre os necessitados que nos cercam. Nós já podemos fazer alguma coisa. Deus é a perfeição. E aqui a gente encerra as nossas palavras, tomando as palavras psicografadas por Divaldo Franco, autoria de Marco Prisco, nesse livro Momento de Decisão. Deus é a perfeição, mas nós, querendo, podemos crescer, mediante o serviço nobre, lapidando as nossas arestas, a fim de refletirmos a grandeza no crisol da nossa purificação. Então, à medida que nós vamos purificando-nos, nós vamos nos aproximando de Deus. E essa é a caminhada. Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Então, que diante das luzes, das virtudes, dos ensinos morais do Evangelho, nessa claridade que o Espiritismo nos coloca, sendo um farol que vai iluminar o nosso roteiro, vai iluminar os nossos passos, que nós possamos ser inspirados, queridos amigos e irmãos do coração, para a tomada das melhores decisões na nossa caminhada, porque o tempo é agora, a oportunidade é esta, e estamos diante do dia para fazer o melhor ao nosso alcance. Muito obrigado, um abraço virtual a todos vocês e o nosso beijo no coração de todos.